Oi, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes, tenho 21 anos, sou cristã e fiz esse canal. Criei esse canal com o intuito de compartilhar a palavra de Deus com você e também compartilhar algumas experiências minhas com o Senhor. Hoje vamos conversar sobre espera, o tempo de espera. No meu caso, é na área sentimental. Talvez na sua também seja, talvez seja em outra área, como tá esperando por uma vaga de trabalho, por uma vaga na faculdade, mas enfim. Quando eu tinha 19 anos, em 2024, em março de 2024, o Senhor falou comigo dessa forma: não é tempo de namorar, é tempo de você estudar, é tempo de você treinar, é tempo de você cuidar da sua saúde, da sua alimentação, é tempo de você se conhecer através de mim. Muito específico, né? Também achei. E o mais específico foi o que ele falou, que era tempo de eu me conhecer através dele. E realmente ele tinha razão, eu não me conhecia, eu não sabia quem eu poderia me tornar, quem eu era através de Cristo. E quando eu entrei nesse processo, que foi 1 ano de processo, nossa, foi algo de dentro, sabe, pra fora. Eu fui esmagada por dentro. Todos os dias, o Senhor me esmagava de uma forma diferente. Ele, sabe, realmente me imprensava até que saísse de mim o mais puro azeite. Eu posso contar mais detalhadamente mais pra frente como é que foi esse processo. Mas uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês foi um acontecido que me marcou muito. No dia 2/4 de 2025, eu estava passando por esse processo e eu estava lendo Malaquias e o Senhor falou comigo no primeiro capítulo de Malaquias. Ali em Malaquias, né, no primeiro capítulo, o Senhor fala pro povo, o Senhor pergunta pro povo se eles levassem um sacrifício ruim pro governante daquela época, aquele governante aceitaria. E ele não aceitaria. E o Senhor começa a falar quem ele era. E ele fala: eu sou santo, eu sou puro, eu sou Deus, eu sou engrandecido entre as nações. Enfim, ele fala toda a glória, todo o poder que ele tem, quem ele era. E o Espírito Santo falou assim comigo naquele momento: até Deus sabe quem ele é e não aceita ser tratado de qualquer maneira. A partir do momento que você souber quem você não vai deixar te tratarem de qualquer forma. Desculpa pelo barulho, pessoal. Estamos em clima de copa. E eu fiquei, meu Deus, que profundo. Eu realmente fui impactada, tanto é que eu guardei a data. E naquele mesmo dia, aconteceu uma coisa comigo. De um rapaz que eu gostava ter tido uma atitude ali na frente de algumas pessoas bem feia. E eu fiquei constrangida. E depois eu lembrei daquilo que o Senhor tinha falado pra mim. Eu falei: nunca mais eu vou aceitar ser tratada dessa forma. Ao longo desse tempo, que eu ainda me encontro nesse tempo de me conhecer em Cristo, o Senhor foi me levando a cada vez níveis assim mais altos e diferentes. E Ele foi me mostrando que eu não precisava ter alguém do meu lado para eu me tornar a pessoa, a mulher que Ele me convida a ser todos os dias. Por exemplo, dentro desse período, desse processo, eu tirei a minha carteira de habilitação.
Isso pra mim foi e é uma conquista muito grande. E eu passei por isso sem ter uma pessoa do meu lado. Glória a Deus, eu tinha o Senhor, eu tenho o Senhor comigo. Por exemplo, outra coisa que eu conquistei uma posição no meu trabalho de reconhecimento. Glória a Deus por isso, sem ter uma pessoa do meu lado. E hoje em dia eu sou referência dentro do meu trabalho. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Sem ter uma pessoa do meu lado. Estou indo pro 6º período da minha faculdade. E eu morria de medo disso tudo. De viver isso tudo, sabe? Eu olhava pra mim assim, tão pequenininha, tão incapaz. Só que o Senhor foi mudando a minha concepção de mim mesma. Ele foi me mostrando que através de Cristo eu posso todas as coisas. Porque ao longo de cada coisa que eu fui conquistando, eu colocava Ele em primeiro lugar, eu o coloco em primeiro lugar. Eu busco saber qual é a vontade dEle pra mim. E quando eu me vejo incapaz diante de alguma dificuldade, eu falo, Senhor, eu não tenho capacidade, mas eu sei que através do Senhor, eu sei que no momento onde eu tô mais fraca, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu peço auxílio ao Espírito Santo, sempre. Falo, Espírito Santo, me ajuda, me ajuda. Então, se você também se sente assim, pensa dessa forma sobre você mesma, sobre você mesmo, de se achar tão pequeno, tão incapaz de viver aquilo que Deus tem pra você, de fazer aquilo que o Senhor vem te convidar a fazer, que em nome de Jesus, seja repreendido toda essa mentira que vem toda sobre a sua mente, todo esse engano sobre você mesmo, sobre quem você é em Cristo. E eu te faço um convite de, a partir de hoje, você fala, Senhor, eu quero me conhecer através do Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a te mostrar quem você é através da palavra de Deus. E você pode ser intencional, você pode ir lá na Bíblia e procurar por versículos que fale quem você é em Cristo. Joga no Google e vai aparecer um monte. Você vai lá na sua Bíblia depois, grifa, marca, medita para que o Espírito Santo fale com você de uma forma profunda, para que entre como verdade no teu coração. Tô aqui com um script, porque senão não consigo lembrar de tudo aquilo que eu preciso falar. Além, de eu descobrir que eu não preciso ter uma pessoa do meu lado para fazer aquilo que o Senhor me convida a fazer, de que nele eu sou capaz de fazer qualquer coisa, eu preciso também contar para vocês sobre o poder da renúncia. O Senhor me pediu para renunciar àquele rapaz que eu estava afim, que eu estava interessada. Por mais que fosse muito de Deus, não era para mim. E eu comecei a renunciar todos os dias. E chegou um ponto em que a renúncia se transformou em glória para Deus. Porque conforme eu ia renunciando, o Senhor vinha trazendo pessoas para perto de mim que precisava de uma palavra, sabe? Uma palavra de encorajamento, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Dentro desse período foram acontecendo coisas e vem acontecendo coisas extraordinárias que eu falo, eu não tinha capacidade de fazer isso, mas pelo nome de Jesus aconteceu. Como, por exemplo, pessoas aceitarem Jesus. Durante também esse período em que ia acontecendo
essas coisas extraordinárias, o meu sentimento também ali se encontrava às vezes um pouco confuso, triste, sabe? Eu me encontrava às vezes triste, e no dia que eu tava mais triste, vinha alguém e eu conversava com essa pessoa, e essa pessoa se abria ali, eu falava da palavra de Deus pra ela, sendo que eu tava precisando. E essa pessoa era alcançada pela graça, pela misericórdia do Senhor. Então não deixe com que as suas emoções, com que o seu sentimento te torne egoísta. Não deixe com que os seus sentimentos parem aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Não se torne uma pessoa egoísta. Às vezes é necessário que a gente esqueça dessa dor que é temporária, coloque a nossa dor no bolso, sabe? Era isso que vinha na minha mente. Eu tô colocando a minha dor no bolso para fazer a vontade de Deus, e eu sei que isso é pra glória de Deus. Eu sei que tá fluindo de uma forma ainda mais poderosa, porque tá havendo um sacrifício. Então a renúncia me levou a ver o extraordinário de Deus, não somente na minha vida, mas na vida de outras pessoas, através da minha vida. Através da renúncia eu conheci um lado do Senhor do qual eu ainda não conhecia, sem falar a maturidade espiritual, a maturidade terrena que eu fui ganhando ao longo do tempo. Deixa eu olhar aqui qual é o próximo tópico que precisamos conversar. Vamos falar sobre alguns tipos de espera. Existem alguns tipos, mas eu vou abordar aqui de 2 a 3. E um deles é a espera ansiosa. A gente tá ali esperando, mas não de fato esperando, né? Ou seja, não estamos esperando coisa nenhuma, porque não existe meia espera. Você espera ou você não espera. Quando estamos na espera ansiosa, não colocamos nossos olhos, a nossa confiança, não dedicamos o nosso tempo com atenção devida a Deus, a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. Mas colocamos os nossos pensamentos, o nosso tempo naquilo que estamos esperando ansiosamente. Gastamos mais tempo falando, pesquisando, lendo sobre aquilo do que investindo no reino de Deus. Investindo tempo com Deus. Já a espera desesperançosa é quando não estamos mais esperando nada. Não temos mais esperança. O Senhor, Ele não age no nosso tempo. Ele age no tempo dele, que a palavra garante que é perfeito. É no tempo perfeito, é no time perfeito. Mas chegamos à conclusão que demorou demais. Então deixamos a esperança morrer. E não alimentamos com a promessa de Deus, não alimentamos com a palavra de Deus, não colocamos a nossa confiança no Senhor de que Ele vai cumprir aquilo que prometeu. E deixamos aquele sonho, aquela promessa de Deus simplesmente escapar das nossas mãos. E sabe o que fazemos? Fazemos isso daqui, ó. Não queria mesmo. Não queria mesmo. É isso. É assim que fazemos, como crianças mimadas. Só que Deus não cria filhos mimados. Ele cria guerreiros, guerreiras. Ele cria profetas.
Ele cria soldados, ele cria rainhas e reis que têm domínio próprio, que colocam a sua esperança nele. Já falamos sobre 2 tipos, né? E você pode me perguntar, então como que eu devo esperar? Como que eu devo esperar então, Juliana? Você deve esperar com um coração grato. Grato pelo hoje. Grato pelo que você tem hoje. Ah, mas eu não tenho aquilo que eu tô esperando. Mas você já tem tudo. Você já tem Jesus na sua vida, que é o seu tudo. Ele é o seu tudo. Uma vez eu parei pra pensar, e se eu não casar? E se Deus mudasse de opinião? Eu sei que ele não vai mudar, mas e se ele mudasse? E se ele falasse não? E isso me provocou de uma forma que eu falei, agora eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Agora eu vou colocar os meus olhos, o meu tempo pro Senhor. E eu faço isso todos os dias. Todos os dias eu volto os meus olhos para Ele. Então, vamos tirar os nossos olhos daquilo que estamos esperando, porque a espera correta é quando retiramos, removemos os nossos olhos daquilo que estamos esperando e colocamos em quem nos prometeu. Porque quem nos prometeu é mais importante do que a promessa. A promessa é uma consequência de uma caminhada com aquele que prometeu, com o dono da promessa. A promessa é só uma consequência. Não temos que levantar outro trono para seja lá o que for. Trabalho, faculdade, esposo, sei lá. Temos que colocar o Senhor no lugar dele, que é o primeiro lugar. Que é o primeiro lugar. Espero muito que esse vídeo, que essa conversa, esse bate-papo de amigas, de amigos, ajude você de alguma forma, que abra o seu entendimento, que essa verdade alcance o seu coração. É isso que eu desejo, para que você não perca mais o seu tempo investindo em uma coisa que não é para ser agora, ou investindo de uma forma errada, mas para que você invista em Deus, em se conhecer primeiro em Deus, em saber quem você é em Deus, em saber o que você tem que fazer agora para Deus. Então, eu vou orar por você nesse momento. Jesus, eu te apresento a pessoa que está do outro lado dessa tela. E eu peço para que o Senhor venha convencer essa pessoa de que os olhos dela, o coração dela precisa se voltar para ti. E que o seu Espírito Santo comece uma obra na vida dessa pessoa. E que essa obra venha a ser completa até o dia de Cristo Jesus. Que em nome de Jesus, todo o tempo, toda a atenção que estava sendo colocado no lugar errado, venha a ser agora depositado no Senhor, para o Senhor. Que toda idolatria seja repreendida agora em nome de Jesus. Que todo espírito de engano, todo espírito mentiroso venha cair por terra agora em nome de Jesus. E que olhos possam ser abertos, que mentes possam pensar com mais clareza através da sua palavra, que identidades sejam reveladas ao ler a sua palavra, no nome de Jesus. E que esses jovens possam romper no poder do teu nome, no poder da tua palavra. Amém. Amém. É isso. Muito obrigada por ficar até aqui e até
até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.